Bom dia, empreendedor! Aqui é o Érico Rocha e uma das perguntas que as pessoas me fazem muito é: Érico, por que você tarda muito a falar o preço de uma oferta que você está oferecendo? Às vezes as pessoas já estão querendo comprar, mas não sabem o preço. Por que você tarda muito a fazer isso? E o fato é o seguinte: isso é uma engenharia que tende a funcionar. E a primeira premissa que é importante você entender, que eu queria passar aqui para você, adoraria passar essa sacada para o meu filho quando ele aprender isso, e é uma das razões porque eu gravo isso, né, para de algum dia, se ele quiser empreender e eu não estiver mais ali para ensinar ele a fazer o que eu fiz ou o que deu certo para mim, ele pode ver esses vídeos, vai saber se ele vai ver, né? Criança é muito louco assim, vai saber se ele vai querer ser um empreendedor também, mas enfim, essa é uma das razões para eu gravo esses vídeos. Então assim, preço é uma das coisas muito interessantes. Quanto menor o preço de alguma coisa, menos alguém tem que considerar para comprar isso. É muito fácil, né? Por exemplo, esse café aqui, a chance são, ó, dá uma olhada. A gente olhar aqui, ó, cafezinho, quanto está custando aqui o cafezinho Real 5? O expresso está €1,5 e é basicamente isso. Não é preciso considerar muito. Quanto menos o preço para um café, menos consideração acontece. Eu estou precisando de uma dose de cafeína, não estou precisando. Consideração muito baixa. Agora, se aquele cafezinho ali custasse €20, €30, quiçá €100. Com um café custando €100, talvez não aconteça com café, mas aconteça com vinho, por exemplo. Então, quanto maior o preço, maior a consideração. Se você vai comprar numa câmera, sei lá, essa câmera aqui, ó, pra você ter uma ideia. Essa câmera aqui é uma RX100 da Sony. Ela custou por volta de €1.000. É uma câmera cara, porque ela faz isso e aquilo, custou por volta de €1.000. A consideração dela para uma câmera de €100 teria que ser melhor. Então, quanto maior, mas eu fico meio torto aqui, ó. Vamos voltar a ficar menos torto. Quanto maior é o preço, maior a consideração. E a grande sacada é o seguinte: uma coisa que eu aprendi muito lá fora é usar, assim, a hora que, eu falei isso no episódio passado, a hora que você faz uma oferta faz muita diferença na probabilidade daquela oferta ser aceita ou não. Principalmente, olha, eu vou falar um monte de coisa, principalmente se o preço for grande. Olha que louco. Eu costumo usar essa metáfora: a hora que você pede alguém para namorar, ou a hora que você pede para ela casar, que é uma consideração muito grande, a hora que você faz isso afeta muito a probabilidade dela responder sim ou não. Se você convidar ela para um café, talvez a hora, porque a consideração, o espaço, o comprometimento para aquela oferta seja pequeno, o timing não seja tão problemático assim. Mas se for para casar, é problemático. Então é o seguinte: quanto maior, olha que louco, quanto maior a necessidade de consideração que você tem como oferta, melhor você tem que ficar no timing da oferta. Então, e para você ficar melhor, como é que você vai saber, olha que louco, como é que você vai saber o timing ideal para uma oferta ser aterrissada? Eu falo isso no episódio passado, através de indicadores de interesse. Falei 4 no episódio passado, tá aqui o vídeo, ó. Se você quiser ver, você pode ver, ou o episódio, se você estiver olhando no podcast, basta ir um atrás ou alguns atrás, você vai ver. Então, quanto maior os indicadores, e o maior indicador de interesse no mundo do marketing digital é perguntar sobre o preço. Então, quando você não fala o preço, a razão número 1 de você não falar o preço é você saber se a pessoa está interessada naquilo antes de você aterrissar e fazer a oferta. Você vai saber se a mulher está interessada em você, indicador de interesse, antes de pedir ela em casamento. Muito importante. Então, o primeiro passo de você não falar o preço, é você entender se aquela oferta está falando. Porque é o seguinte: não adianta você, por preço nenhum, caro ou barato, principalmente se for um preço caro, você falar um preço se a pessoa não estiver interessada. Se a pessoa não estiver interessada naquela casa, porque, sei lá, a casa está numa localização muito longe da escola dela, ou uma casa num lugar onde é inseguro para ela, por preço nenhum, em teoria, ela compraria. Olha que louco. As chances são que por preço nenhum. Logo, você falar o preço não te serve. Principalmente te serve. Olha que louco isso. Então, o que acontece? Você não fala o preço para você sacar se existe um interesse. A compra só vai acontecer se existir um interesse. O sim só vai existir se existe um interesse. E quando ela fala isso, você tem a noção. E aí você não fala, porque se você der de cara, você vai perder esse indicador de interesse. Olha que louco. A segunda coisa que acontece quando você não fala o preço é o fenômeno da antecipação. Gatilho mental muito poderoso da antecipação. A pessoa gera um interesse, só que ela não pode fazer uma decisão antes de saber o preço.
E aí o que acontece? Isso gera antecipação. Antecipação, eu falo em outro episódio, esse episódio aqui, ó, gatilho mental da antecipação, ele é muito importante para você prender a atenção. Antecipar alguma coisa gera atenção, ela aloca um espaço mental entre todos os Facebooks, todos os WhatsApps, para ficar presente para aquilo que você tem que fazer. Então, antecipação é isso. Sei lá, às vezes você tem antecipação numa série, numa novela, que o cara você não sabe como é que o cara, se ele matou fulano ou se ele não matou fulano, e aquilo fica na sua cabeça até aquele enigma, vamos dizer assim, ser completado. E quanto mais espaço mental você tem na cabeça do seu prospecto, mais chance você tem de vender, porque vender é atenção e conversão. Se você não tiver atenção, então você está comprando, você está alugando um espaço mental. Agora, se você abusar daquele espaço mental, enfim, se você não resolver aquilo, abusar daquele espaço mental, não funciona. Então tem sempre um timing certo. Sim? Você está orquestrando a energia do lançamento, ou do lançamento, quando eu falo assim, quando você vai apresentar a oferta, eu falo muito de lançamentos digitais, a fórmula de lançamento, mas independente disso, quando você vai apresentar a oferta, você está orquestrando aquela arte de mostrar a oferta na hora certa para você aumentar a probabilidade do sim. E o fato de você não falar o preço vai te dar essa oportunidade. A outra coisa que vai te dar essa oportunidade de você não falar o preço é quando você não fala o preço e você não vê as pessoas perguntando pelo preço, isso indica algum potencial defeito ou fraqueza na construção da sua oferta. E se você ainda não falou o preço, quer dizer que você não aterrissou o avião, quer dizer que você não mostrou a cara, quer dizer que você tem a chance de corrigir isso. E como é que acontece essa correção? Geralmente, para você entender, diagnosticando ofertas, né, se você está mexendo com ofertas em lançamentos, geralmente se a pessoa não perguntou o preço, é porque alguma coisa tem na cabeça dela que já para dela falar não para aquilo, independente do preço. E essa coisa se chama objeção. Falo muito disso em vídeos que eu gravo para vocês de sacada. São objeções. E talvez você tenha encontrado uma objeção que você não tenha respondido. E aí a grande sacada que você tem é que, ao invés, se a pessoa não está perguntando o preço, né, então geralmente ela não está interessada o suficiente ainda, né, vamos dizer, uma massa não está interessada o suficiente, quer dizer que tem uma objeção que você não respondeu. E quando tem uma objeção que você não respondeu e você ainda não aterrissou o avião, o que acontece? Você ainda pode responder essa objeção. Então, passo 1 é identificar essa objeção. É procurar aflorar essa objeção. E geralmente você aflora essa objeção de várias formas. Você pode ser muito, sei lá, sofisticado nisso, mas você simplesmente faz uma pergunta para a pessoa. O que você acha? Né, numa série dos lançamentos da fórmula de lançamento, ou lançamentos que usam a fórmula de lançamento, às vezes no primeiro vídeo, né, o primeiro vídeo onde se apresenta, na maioria das vezes, uma oportunidade. E a oportunidade é o seguinte, não se vende nada, olha que louco, mas se apresenta uma possível oportunidade. E aí no final do vídeo eu falo assim, clica curtir se você curtiu e me diz o que você está achando dessa série. Quando você diz o que está achando, vai surgir qual que é o preço, isso e aquilo, mas simplesmente fazendo uma pergunta, e a pergunta pode ser muito direta ou pode ser super aberta. O que você acha? No tete a tete, você tem que entender e fazer o que você acha do que eu falei. Então a grande sacada é sempre pergunte o que você acha, porque você vai ter uma chance de aflorar uma objeção principal. No caso do fórmula de lançamento, você vai procurar aflorar o porquê que a pessoa não está procurando preço, e é uma regra, né? Isso funciona muito bem para mim, é um indicador de interesse que funciona muito bem para mim. E a última coisa é que você vai conseguir ajustar o preço. Olha que louco! Quer dizer que você pode ajustar o preço para cima ou para baixo, dependendo do que está acontecendo. Eu já vi, acontece muito da fórmula de lançamento quando você orquestra e faz uma engenharia de oferta muito irresistível, muito boa, muito eficiente. Isso te dá a possibilidade de aumentar o seu preço, de ser mais bem remunerado por aquilo que você está oferecendo. Eu acho que isso é muito massa, quando o empreendedor é remunerado, é melhor remunerado. Quando isso acontece, cara, é mais margem para o negócio, é mais fluxo de caixa para o negócio, é mais tudo, entendeu? É mais um senso de valorização. É muito louco quando você é bem pago, quando você é bem pago para a sua hora, você se sente bem. Quando você se sente bem, a sua chance de prover um serviço melhor é melhor também. Então, assim, é tudo de bom quando você genuinamente consegue gerar e agregar mais valor. E já teve lançamentos que a gente, no meio do lançamento, assim, principalmente outras pessoas e eu, já aconteceu um que aumentou muito o preço no final e vendeu muito. E às vezes, o mais louco disso tudo é saber que
eu já tive muitos casos que um produto com preço, o mesmo produto com um preço maior vende mais que o mesmo produto com um preço menor. Existe essa, às vezes, né, pode existir, aflorar essa característica das pessoas acharem que uma coisa que é mais cara é melhor do que uma coisa que não é tão cara. Então, às vezes, se esse café, sei lá, fosse 2 centavos, tem alguma coisa errada com isso. Pode ser a melhor das intenções do cara fazer isso. Então, assim, preço é uma variável, você segurar o preço um pouco pode ser usado muito bem. Agora, pode ser usado muito bem para indicador de interesse, gerar antecipação e também indicador de interesse, gerar antecipação e também te dá a possibilidade de ajustar isso de última hora para você descer esse avião, de você aterrissar esse avião da melhor maneira possível. Essa é a sacada de hoje, espero que isso tenha ajudado você, isso vai tender a ajudar você, quanto maior for o preço, maior a proposta de valor que você vai oferecer, e vai tender a ser menos relevante quanto mais baratinho for o seu produto. Quando o produto é muito, muito, muito baratinho, talvez segurar o preço seja um tiro pela culatra, mas analisa isso. Começa a apurar o seu senso para isso, que isso vai aumentar a probabilidade de você receber o sim. Se você quiser, sei lá, se aprofundar nesse tópico, tem um e-book aqui, ó, 28 possibilidades, 28 técnicas para você aprender ou aumentar a probabilidade de receber um sim. Título muito grande, de repente eu devia colocar um título menor. E se você quiser participar de um workshop sobre empreendedorismo digital para alavancar os seus negócios, em algum lugar dessa página aqui, ó, não deve ter aparecido nada, mas em algum lugar dessa página aqui, na descrição, ou simplesmente no site formuladelançamento.com.br, você pode se inscrever para participar de um workshop online, para entender um pouco mais como isso funciona e para, quiçá, aprender como você pode fazer isso no seu negócio online e, quiçá, offline. Muitas dessas técnicas funcionam também offline, você só tem que fazer no tete a tete. Um grande abraço, eu te vejo no próximo episódio. Nenhum sucesso nos negócios justifica o fracasso familiar. É possível você ter sucesso nas duas coisas? Sim, é possível, desde que você faça a sua venda mais importante. Qual é a sua venda mais importante?